De volta à nossa escola bíblica, nós estamos estudando o livro de Juízes e nós já estamos quase no final deste livro. Este é o penúltimo vídeo sobre o livro de Juízes. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos, portanto, vendo os apêndices, ou seja, depois da história dos juízes, nós temos mais duas histórias. Uma história, que é a que vai ser contada hoje, de Mica e a migração danita da tribo de Dan, e depois, no último vídeo, o episódio em Gibeá ou Gibeá, com a punição dos benjamitas. Muito bem, o que acontece agora é uma história para explicar uma migração da tribo de Dan. Esta migração aconteceu exatamente por causa da opressão filisteia. Nós já tínhamos visto que os filisteus iniciaram esta opressão e que Sansão não conseguiu debelar completamente. O que vai ocorrer é que, com esta opressão, alguns danitas eles vão procurar um outro lugar para viver. Havia desordens, óbvio. Nós já vimos que a sucessão dos juízes explica ou é explicada por este baixo padrão moral. Não havia uma autoridade centralizada. A Bíblia diz: cada um fazia o que lhe parecia melhor. Então, o conceito religioso era degradado, a estrutura social estava desordenada. Apesar disso tudo, a estrutura tribal ainda sobrevive, apesar de ser imperfeita, apesar de que o que vai acontecer com a tribo de Benjamim lá nesta segunda etapa. O senso de solidariedade, nós vamos observar, vai permanecer até o fim. Mica era uma pessoa da tribo de Efraim, cujo nome, na verdade, era Micareahu, quem é como Yahvé. E ele é chamado aqui de Mica, que é um tipo de um apelido dele. E ele vivia, então, nas montanhas de Efraim, mais ou menos nessa região aqui. Nós vamos ver depois onde especificamente fica. Mica havia roubado prata da sua própria mãe. E a sua mãe lançou uma maldição para aquele que houvesse roubado. Ela não sabia quem era e ela lança uma maldição. A maldição naquela época era de muito valor porque ela efetivamente acontecia. Eles acreditavam que efetivamente acontecia. E a maldição só podia ser neutralizada com a bênção dada pela pessoa que havia amaldiçoado. Então, o que ele fez? Ele confessa que havia roubado e se dispõe a devolver o que havia sido roubado. Então, a mãe de Mica, ela abençoa agora, toma este bem e ela promete, então, fazer uma imagem com esta prata e ela consagra, ela dedica a Deus este valor. E aqui nós temos mais um tabu daquela época. Toda vez que se consagrava algo a Deus, ninguém ousava pegar para fazer qualquer coisa, porque haveria consequência muito ruim. Ok, então a mãe de Mica pega parte do que foi devolvido, ela não devolve tudo, ela devolve uma parte em forma de imagem.
Então ela não pega toda a prata e faz a imagem. Não, ela pega uma parte de 1.000 e poucos talentos, ela usa só 200, e aí com isso ela faz uma imagem moldada. Imagina-se que essa imagem moldada, ou imagem de fundição, era fundido o metal e era feito com isso uma imagem maciça. Imagina-se que esta imagem tenha sido de um boi, porque esta era a ideia daquela época de ídolo. Então ele representava fertilidade, ele representava produção, força, poder. Então imagina-se que tenha feito um boi. E ele também faz um santuário no lugar que ele achava mais conveniente. Que lugar era esse? O seu próprio lar. E ali ele fez uma estola sacerdotal e os chamados ídolos do lar, também conhecidos como terafins. Na Bíblia aparece esse nome de terafim. É interessante que esses terafins, eles eram domésticos e eles mediavam essa relação familiar. E a estola estava ligada a uma adivinhação. Lembre-se também que Dan, a gente vai ver lá na história, Dan é um dos locais onde Jeroboão, quando rompeu o reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, Jeroboão fez 2 lugares de adoração, Betel e Dan. A cidade de Dan, que nós vamos ver, vai ser fundada agora. E ali ele colocou bezerros de ouro. Então imagina-se que desde esta época a coisa já estava sendo desvirtuada e degradada. Pois muito bem, uma vez que foi feito o ídolo, uma vez que foi feito esse santuário, uma vez que foi feito uma estola, um éfode, uma estola sacerdotal, o que é que Mica fez? Ele separou o seu filho primogênito e deu a ele a função de sacerdote. Antes da tribo dos levitas serem separados para serem sacerdotes, quem exercia esta função dentro do lar eram os filhos primogênitos. Mas veja que Levi já havia se estabelecido, os filhos de Levi já haviam se estabelecidos como sacerdotes. Ou seja, a aberração de Mica foi, além do bezerro de ouro, de prata, além da estola, além dos terafins, ele ainda desvirtua a função, o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal naquela época só podia ser exercido pelos levitas. E ele vai então usar um filho dele para isso. Diz a palavra que ele encheu a mão. O que é encher a mão? Se o amado for observar, nós montamos uma série de vídeos sobre as ofertas, holocaustos, enfim, todos os sacrifícios que eram feitos, esses vídeos estão à disposição do amado. Em determinado momento, o sacerdote enchia a mão da oferta, parte do sacrifício, e ele levantava aos céus e movia esse sacrifício com as mãos cheias. Então, encher a mão quer dizer que ele foi ordenado no cargo sacerdotal. Óbvio que nós percebemos aqui a total anarquia, a total desordem, o total desrespeito para com as coisas que haviam sido determinadas por Deus. Num determinado momento, chega ao local um levita vindo de Belém, perto de Jerusalém, Belém de Judá. Ele chega até a cidade, ele não é da tribo de Judá, ele é da tribo de Levi, ou seja, sacerdote. Mas ele morava em Belém.
Ele deixa a sua cidade e ele vai passando por ali, ele acaba parando na casa de Mica. Mica, descobrindo que ele é um levita, ele faz um convite. Ele faz um convite para sustentá-lo. O que significa isso? Diz a palavra que ele vai dar cama e mesa. Cama e mesa, a gente fala cama e comida, né? Que significa um local para ele morar, cama, e um sustento. Então ele ia dar 10 ciclos de prata, um local para morar e o sustento. Então, o que ele decide é ficar ali e ele então enche as mãos do moço levita, ou seja, ele afasta o seu filho e estabelece o levita como sacerdote, ou seja, ele já sabia o que tinha que ter feito e não tinha feito porque não tinha um levita à sua mão. Neste meio tempo, a tribo de Dan começava a ter apuros. Por que apuros? Porque os amorreus estavam oprimindo e depois uma opressão mais forte ainda dos filisteus. Isso fez com que eles fossem empurrados para as montanhas, ou seja, eles saíram da proximidade com a Filisteia e eles foram mais para dentro, mais para as montanhas. Então, eles estavam confinados na região de Zorá, que nós já vimos, era a região de nascimento de Sansão, e Estaol, que ficava ali pertinho. E eles começaram, então, a ver um outro lugar para ficar. Eles enviaram 5 espias para explorar a terra e para irem para um local melhor. Quando estes espias fizeram esta observação, eles viram que aquele local onde Mica morava era bom e eles foram além deste local e viram que lá para frente ainda era melhor. Então eles saíram da terra deles e foram até a região de Mica, onde conversaram com o levita, e o levita acabou consultando o Senhor e dando uma resposta favorável à ida dele com os danitas. A migração aconteceu envolvendo 600 soldados guerreiros e entre mulheres, esposas e outros que não eram guerreiros, mais ou menos de 2 a 3 mil pessoas. Então, eles estavam aqui em Zorá. Zorá aqui está ao do ladinho e eles, então, sabendo disso tudo, eles vão para aquela região. Olha, aquela região é boa, vamos. Então, vamos embora. Eles passaram por Kiriat Jearim, que fica aqui, a uns 13, 14 quilômetros, mais ou menos, de onde eles saíram. Aqui no mapa parece maior, mas é 13 a 14 quilômetros. Então, isso é uma caminhada de um dia tranquilo, vieram para cá e foram até as montanhas de Efraim, onde vivia Mica e o levita que funcionava como, oficiava como sacerdote. O levita era de Belém, aqui da tribo de Judá, próxima de Jerusalém. Então, o levita, Jonatas, ele foi e recebeu casa, comida aqui na casa de Mica. Os danitas saíram de Zorá, Estaol, passaram por Kiriat Jearim no primeiro dia e subiram para o local onde Mica morava, no Monte Efraim. Quando eles chegaram lá, os espias sabiam de tudo, porque eles já tinham conversado com o levita e roubaram todas as peças do santuário, ou seja, os terafins, tudo, roubaram a estola e roubaram também o levita, porque eles fizeram o convite e o levita, num primeiro momento, não quis ir, mas depois ele aceitou.
Pelo argumento de que você vai ser sacerdote de meia dúzia de pessoas ou de uma tribo inteira de 2, 3 mil pessoas? E ele, nem se importando com lealdade, nem se importando com a bondade de Mica, ele simplesmente foi junto com os danitas. Isso reflete aquele espírito mercenário, aquele espírito negativo que este povo apresentava naquela época. Mica, quando fica sabendo disso tudo, ele tenta intervir junto às pessoas todas e vai atrás dos seus bens. E alcança os danitas. Os danitas então ameaçam Mica: olha, fica do jeito que está, perde isso e fica com a tua vida para não ter problema nenhum. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eles vão e fundam uma cidade que nós vamos citar daqui a pouquinho, que é a cidade de Dan, lá tomada, né, chamada antigamente de Lais, só para a gente ter uma ideia aqui. Então, eles saíram daqui, desta região aqui, passaram então, perdão, um pouquinho mais para baixo, desculpe, aqui ó, Zorá, Estaol, está aqui, é um pouquinho mais para baixo, tá? Eles passaram por Kiriat Jearim, subiram as montanhas de Efraim, tiraram tudo de Mica e eles foram então conquistar uma cidade de Lais, que passou a se chamar Dan. Aniquilaram os habitantes da cidade e deram um nome chamado Dan, que era o nome do seu ancestral. A sua localização, diz a palavra, fica perto junto a Bet-Reob, que quer dizer a casa do lugar seguro. Dan, esta Dan que eu mencionei agora há pouco, é a cidade de Dan que Jeroboão usou para estabelecer um bezerro de ouro. Tá? Foi uma das duas cidades. A outra cidade foi Betel. Ali eles estabeleceram então um santuário, instalaram Jonatas como sacerdote e ali ficou até o dia do cativeiro do povo. Que cativeiro é esse? Pode ser muito bem aquela deportação realizada pelos assírios em 733, 32, ou a final estabelecida por Sargão em 722, 721 a.C. Os estudos arqueológicos deste local mostram que ali existia um templo que foi destruído em 1050, que foi exatamente esta região aqui, este local aqui, onde existia antes a cidade de Lais. Os filisteus só foram debelados e dominados por Davi, né? Eles tomaram toda aquela região e quando Davi foi rei, foi quando eles estabeleceram então um domínio da região onde os filisteus estavam dominando antes, e ele estabeleceu o reino de Israel com as suas fronteiras e com os filisteus dominados. Então aqui a gente vê mais algumas explicações daquela época e de coisas que aconteceram depois. Explica-se e entende-se o que aconteceu depois. Amém, amados? Bons estudos.